Sabe, quando você chega ao ponto onde você sabe que Deus não está longe em algum lugar, mas Ele está com você em todos os lugares que você vai. E que Ele nunca vai te deixar nem abandonar. Você não está sozinho. A oração é o maior privilégio que nós temos. A oração não é apenas um dever ou uma obrigação, não é um esforço de última hora, não é um eu fiz o que eu sabia fazer e agora só me resta orar, sabe? A oração ela deve ser a nossa primeira linha de defesa. Mas você precisa ter fé e confiança no poder da oração e você precisa crer que Deus te ouve e, mesmo que você não tenha nenhum tipo de vitória excepcional imediatamente, você ainda precisa acreditar que quando você ora, Deus vai trabalhar em sua vida e no momento certo, você verá a mudança. E acho que muitos de nós nos perguntamos qual é a maneira certa de orar. E os discípulos tinham esta mesma pergunta, então no capítulo 11 de Lucas, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu, santo é o seu nome. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade, na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Bem, isso levou cerca de 30 segundos. E todas as denominações do mundo inteiro fazem esta oração. Provavelmente não haja nenhum de vocês aqui que não reconheça esta oração. Em 40 anos de ensino, nunca preguei sobre a oração do Senhor. E eu caminho de manhã e eu oro e eu não sei porquê, mas tenho tantas ideias ungidas e criativas quando estou caminhando. E há algumas semanas atrás, eu estava fazendo a oração do Senhor e Deus começou a destrinchá-la para mim, a mostrar-me o quão incrivelmente poderosa é essa oração. E eu me senti compelida de que eu deveria ensinar sobre esta oração. Acho que depois de ouvir este ensinamento, você nunca mais vai fazer o que chamamos de oração do Senhor, sem que ela signifique algo muito maior para você do que significa hoje. Então vamos todos orar juntos. Vamos colocar nas telas lá em cima. Estamos prontos? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santo é o seu nome. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, Pai nosso que está no céu. Se eu não trabalhasse nisso, eu passaria a noite toda falando sobre a primeira frase desta oração. Pai nosso. Deus, Ele é o nosso Pai. O nosso Pai. E esta é uma boa notícia, especialmente para aqueles que tiveram um pai ausente ou nenhum pai, ou ainda pior, um pai ruim. Honestamente, acho que, como eu vivi, muitos de vocês passaram por situações semelhantes. Você foi maltratado quando criança, você não foi amado, gritavam com você o tempo todo. Talvez tenha sido castigado ou apanhado injustamente. Talvez você tenha sido abusado sexualmente, como eu, mas teria sido melhor se eu tivesse tido um pai ausente do que o que eu tive. Então, eu não tenho nenhuma referência para o que seria ter um pai terreno, amoroso. Nenhuma. E aqueles de vocês que tiveram um ótimo pai, você deve apreciá-lo, você deve dizer a ele o quanto você o admira, e você deve deixá-lo saber que você é grato pela maneira que ele te criou, porque nem todos tivemos esta oportunidade na nossa vida. Mas
Deus sempre quer ser para nós tudo e qualquer coisa que nós possamos ter perdido no natural. E a Bíblia diz no Salmo 27, versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá e me adotará como seu próprio filho. Então adivinha, todos nós temos um pai amoroso. O meu pai me ama. Você pode gritar isso? O meu pai me ama. Amém. Existem cerca de 63 escrituras na Bíblia que fazem referência à paternidade de Deus. Vamos ver apenas algumas delas. 1 Coríntios 8,6, a Nova Versão Americana diz: ainda assim, para nós só existe um único Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. E nós existimos para Ele. Eu amo isso. Nós existimos para Ele. Nós existimos para Ele. Nós existimos para Ele. Amém? E um só Senhor Jesus Cristo, através de quem todas as coisas existem, nós existimos através dele. Romanos 11:36 é uma das minhas escrituras favoritas, sabe? Eu amo Romanos 11:36. Eu abro esta parte, às vezes eu fiz isso na semana passada e fico olhando para ela e eu só balanço a cabeça porque isso é tão poderoso. Romanos 11:36, pois dele, e através dele, e para ele, são todas as coisas. Pois todas as coisas se originam nele e elas vêm dele. Deus, o nosso Pai, ele é a fonte de todas as coisas. Tudo aquilo que precisamos está associado a ele. Todas as coisas vivem através dele. E tudo aquilo que está vivo porque Deus lhes dá vida. E todas as coisas se centram e tendem a se consumar e terminar nele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Agora, embora a mensagem de hoje possa ser considerada um pouco mais espiritual, ela também é muito prática. Porque quando você realmente sabe quem Deus é, e que Ele está lá para você, que Ele nunca ficará contra você, que Ele ama você, e que Ele é a fonte de tudo que você precisa. Cara, isso faz a vida ser boa e tão animada. Você tem um pai que ama você, e é melhor ninguém ficar no caminho dele quando se trata dos seus filhos. Porque dele, através dele e para ele, são todas as coisas. Em outras palavras, é tudo sobre ele. Não é? Quando temos problemas é quando tudo se torna sobre mim, em vez de tudo sobre ele. Amém? Isaías 64:8, Nova Versão Americana. Mas agora, ó Senhor, você é o nosso Pai. Nós somos o barro e você é o nosso oleiro. Nós somos o barro e você é o nosso oleiro. Nós somos o barro. Então, Deus, você pode nos pegar e fazer o que quiser conosco. Isso realmente não é da nossa conta. Nós não estamos aqui para mandar em você. E todos nós somos obra de suas mãos. E vou te dizer, se alguém aqui hoje sente pena de si mesmo, sabe, eu gostaria de poder te abrir e te encher do Salmo 139, que diz que Ele nos criou no ventre das nossas mãos com as suas próprias mãos. Maravilhosamente e curiosamente, em segredo, Ele nos criou e nos formou. Então Deus olhou para tudo que Ele fez e disse: é muito bom. É muito bom. Nunca deixe ninguém dizer que você não é bom. Nunca deixe ninguém dizer que você foi um acidente, que eles não te queriam. Ainda que seus pais não te planejaram, Deus, Ele planejou ter você. E Ele tem um propósito para você e um plano para você. E Ele é o seu Pai. Você tem alguém ao seu lado que é o maior dos maiores de todos.
Sabe, eu me lembro do nosso filho Daniel, quando ele brincava lá fora. Sabe, o pai dele é um cara bem grande, 1,80 m de altura, muito musculoso. E sabe, quando o valentão da vizinhança vinha atrás do Dani, ele vinha gritando em direção à nossa casa: pai! Isso era praticamente tudo que era preciso, porque o Dave às vezes olhava para mim como se ele fosse arrancar a porta das dobradiças saindo na direção do filho para ter certeza de que ninguém o machucaria. Deixe-me dizer algo, o seu pai tem a mesma atitude em relação a você. E eu me lembro que com o Danny ele era muito feliz, sabe? Um sanguíneo. Os professores falavam que ele tinha desenvolvido excessivamente as habilidades sociais. Isso significa que ele falava demais. E ele achava que tudo era uma festa, então nós estávamos tentando treiná-lo para ser responsável na vida. Ele tinha uma lista de tarefas escritas num pedaço de papel que ficava na sua porta. E quando ele as cumpria, recebia um sinal de conferido, ganhava marcas de estrelas e então ele ganhava um presente. Mas sabe, nenhuma vez em que ele gritou por ajuda, o Dave se levantou e disse: Joyce, o nosso filho está gritando. Você pode descer e conferir a lista dele? Vamos lá quando você precisa de ajuda. O seu papai Deus, não vai lá checar a sua lista para ter certeza que você recebeu todos os sinais de conferido antes que decida te ajudar? Ele é o seu pai e ele ama você. É como se aconchegar. Quantos têm um cobertor bonito e felpudo que ama? É assim que esta parte desta oração me parece. É como se... Veja, honestamente, por causa do abuso sexual, eu não me lembro de nenhum momento da minha vida de me assentar confortavelmente no colo do meu pai, sabe? Tem tantas coisas que eu perdi, que muitos de vocês perderam e que nós nem sabemos que perdemos, porque não há nenhuma referência disso para nós. Mas deixe-me dizer algo. Deus te dará uma dupla recompensa, um duplo prêmio por qualquer coisa que você perdeu. E Deus, Ele nos convida para um relacionamento íntimo com Ele. Jeremias 3,19, então Ele disse: como eu... Este é Deus falando através de Jeremias. Como eu te colocaria entre meus filhos e te daria uma terra agradável, a herança mais bonita das nações. Eu disse a mim mesmo: você deve me chamar de meu pai. Meu pai. E você nunca deve deixar de me seguir. 2 Coríntios 6,18. E eu serei um pai para vocês, e vocês serão filhos e filhas para mim, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E por último, Romanos 8,15. Pois você não recebeu um espírito de escravidão para viver com medo novamente, mas você recebeu o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica que é melhor definida na língua portuguesa como papai. Abba, Pai. Deus, Pai. Amém? E o que os pais fazem? Bem, eles provêm. Eles alimentam, treinam, confortam, incentivam e corrigem. Mas tudo aquilo que eles fazem é feito para o seu bem. E é difícil quando você é criança e o seu pai diz: eu sei que você não entende agora, mas estou fazendo para o seu próprio bem. Mesmo quando eles te castigam, tiram algo de você que você quer. E eles dizem: estou fazendo isso pelo seu próprio bem, e você não entende. E é do mesmo jeito com Deus. Às vezes Ele não nos deixa fazer as coisas que queremos fazer, e é tudo para o nosso próprio bem, e precisamos confiar nisso, assim como queremos que nossos filhos confiem em nós. Agora, não sei quem vai ser ou quantas pessoas serão, ou se você está neste lugar hoje ou está assistindo pela TV, mas eu posso te dizer que tem algumas pessoas cujas vidas vão ser
totalmente viradas de cabeça para baixo e colocadas no lugar certo, só por entender esta noite que Deus, Ele é o seu Pai, o seu Deus e Pai. Pai nosso, eu amo isso, que está no céu. Deus está no seu trono no céu. Mas sabe, Deus vive em 2 lugares. Ele vive no seu trono no céu, mas também vive no trono dos nossos corações. Quão mais perto você pode chegar do que por dentro? Sabe, me parece que a religião trata-se de eu tentar alcançar Deus. Mas o cristianismo é sobre Cristo vindo até nós para nos alcançar. Ele vive em você se você é um crente. Cristo é em mim, a esperança da glória. Você é a casa do Deus Todo-Poderoso. Nós somos a casa dele. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,16 que coletivamente, como um corpo, individualmente, nós somos a morada de Deus. Quando for para casa hoje, você vai levar Jesus para casa com você, porque ele disse, eu nunca vou te deixar, nem te abandonar. Pai nosso que está no céu, mas que também desceu para nos redimir, para nos tocar, para nos curar da nossa solidão e da nossa bagunça, para nos salvar e nos energizar e nos dar uma vida que vale a pena viver. Amém? A melhor coisa que me aconteceu quando Deus tocou minha vida em 1976, eu já era crente há um longo tempo, mas eu não tinha intimidade, nenhuma proximidade com Deus. E nos anos 70 e 80 houve um grande movimento do Espírito Santo e muitas pessoas estavam sendo cheias do Espírito ou tocadas pelo poder de Deus ou qualquer terminologia que você queira usar aqui. Eu não glorifico experiências, mas, sabe, quando você chega ao ponto onde você sabe que Deus não está longe em algum lugar, mas Ele está com você em todos os lugares que você vai e que Ele nunca vai te deixar nem abandonar. Você não está sozinho. E aí vem, santo é seu nome. Eu posso ser arrebatada hoje, eu não sei. Quero dizer, eu fiquei muito animada quando eu estava estudando para isso aqui. Posso te dizer algo, e eu quero dizer isso com todo amor e respeito. Nós ouvimos tanto sobre o amor de Deus e da graça de Deus e da misericórdia de Deus e eu prego isso o tempo todo. Mas eu acho que também é bom ouvirmos sobre a santidade de Deus e do julgamento de Deus e do temor reverencial e tremor de Deus. De que se Ele não voltar para a igreja, nós estaremos em sérios apuros nesses tempos em que estamos vivendo. Amém? Se Deus nos ama e porque Ele nos ama, nós podemos viver uma vida superior e elevada. Nós não precisamos apenas, nós temos o poder do Espírito Santo. Não apenas para nos trazer alguns arrepios e uma língua engraçada para orar, mas nós temos o poder do Espírito Santo para nos permitir vencer o pecado e viver para a glória de Deus. A oração é realmente o maior privilégio que nós temos como crentes. A palavra de Deus está cheia de promessas para a nossa vida e o nosso Pai Celestial quer que nos voltemos para Ele em todas as nossas necessidades. No Ministério Joyce Meyer, nós oramos por cada pedido de oração que recebemos. E depois esses pedidos permanecem em nossa sala de oração por 30 dias sendo banhados de oração e intercessão diariamente. Hoje vamos dar um passo adiante. Vocês enviaram muitos pedidos e cada um de nossos departamentos tem reservado um tempo hoje para orar por todos eles e para agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo em nossas vidas. Nós já estamos celebrando a sua vitória antes mesmo de você recebê-la, pois cremos que Deus estará trabalhando.